de um coração contrito e quebrantado. Nós estamos aqui não para cumprir mais um compromisso, pura e simplesmente, porque nós temos a necessidade de seguirmos aprendendo de Ti, para sermos mais parecidos contigo. Tu és tudo, e sem o Senhor, nossa vida está desorientada. Fica aqui, Paizinho, por favor. Fica aqui ao lado de minha alma, por favor. Seja com teu povo e receba a oferta de amor. E receba a entrega total de cada um. Este clamor eu faço, eu apresento, não só pelos que aqui estão, mas também entrego essa vizinhança no seu altar, todo este bairro em tuas mãos, cada lugar dessa cidade, desta nação, para que nós possamos contemplar o seu poder, a sua transformação. Tu és tudo em nós, e nós precisamos de Ti. É por isso que eu oro, profetizo, confio no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Saudamos a igreja da paz do Senhor. Amém? Amém. Aqueles que puderem, se coloquem sobre os pés para nós estarmos orando, apresentando ao Senhor mais um culto, mais um dia que nós estamos aqui reunidos como igreja para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. E que sobre todas as coisas nós venhamos nos entregar nessa noite, em espírito e em verdade, nós venhamos render graças e louvores ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Seu nome tem sido conosco, até aqui o Senhor, em nome de Jesus, tem sido fiel para com as nossas vidas. Então, nessa noite eu peço que o Senhor venha derramar sobre nós uma porção especial do Teu Espírito. Não nos deixe ser enganados, não nos deixe ficar carentes da Tua presença. E no nome de Jesus, que nós possamos estar ligados nos altos céus, que a nossa adoração e que o nosso louvor chegue com um cheiro suave às Suas narinas. Toma a minha vida, a vida do cooperador Diego, a vida do cooperador Luiz, a vida do pastor Wellington, mas encontre, Senhor, a vida do cooperador Kaique, toma a cooperadora Luiz em Tuas mãos. Pai, este grupo de louvor é Teu, Pai. Repreende, Deus querido, Deus amado, toda seta do adversário. Pai, que no nome de Jesus, que no mundo espiritual, tudo aquilo que quer vir de barreira, tudo aquilo que quer vir como impedimento sobre as nossas vidas, eu repreendo, nós repreendemos como igreja nesta noite. E que sobre todas as coisas, o Seu nome seja exaltado e glorificado. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Unge a minha garganta, toma os músicos, sê com eles, Pai. Que tudo seja perfeito, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir.
Infelizmente, Senhor, nós somos muito inconstantes. Infelizmente, Senhor, a gente tem uma tendência a oscilar, a alimentarmos uma curiosidade negativa que nos faz querer caminhar em outra direção. Nessa noite, junto com os meus amigos, junto com os meus irmãos, declarar que por mais que nós falhemos, por mais que a gente se distancie, tudo que nós temos é a tua presença. Tudo que nos preenche e nos traz a convicção de estarmos plenos quando nós percebemos que não adianta ir para outro lugar. Não adianta estar em outro ambiente que não seja diante da tua graça, nos esvaziando, nos apequenando para que o Senhor cresça em nós, pedindo para que teu azeite permaneça, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos liberte, nos cure. Tu és a nossa vida, Senhor. Glória a Deus. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei a perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, trocarei sempre afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fiz de mim sua morada, e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto.
cruzar pelo caminho. Falta para nós, Senhor, essa prontidão em perceber quem Tu és, o que só o Senhor é capaz de fazer. Nós não conseguimos respirar se o Senhor não permitir. Nossa refeição não tem o mesmo sabor se o Senhor não sentar à mesa conosco. Aleluia, glória a Deus. Nosso sono não tem a mesma graça se o Senhor não nos envolver debaixo de Tuas asas. O templo não nos entrega nada se o Senhor não fizer morada no altar. Nos perdoa pelas vezes que nós não valorizamos este encontro sublime contigo. Nos perdoa pelas vezes que nós somos egoístas, que nós nos desviamos, que nós corremos para longe. Nos faça perceber que nós só temos Você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho Você. Oh, oh, oh. Só tenho Você. Eu só tenho Você. No Senhor eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho Você. Oh, oh, oh. Só tenho Só falta eu perceber. Só falta eu perceber. Só quem se deu por si aplaude bem digno de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós hoje vamos fazer mais um louvor novo. Então, por favor, se a gente porventura errar alguma coisa, sejam igreja, sabe? Intercedam por nós. Sejam bonzinhos conosco em nome de Jesus. Mas Deus é quem nos fortalece em todo o tempo. Que nós não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã, verdadeiramente com o que vestir, com o que comer. E que isso não seja, sabe, uma balela, que isso não seja um jargão, mas que nós venhamos crer nas Escrituras Sagradas. Porque quem diz não é um religioso, não é um pastor, não é um líder. Quem diz isso para nós é a palavra. Quem nos diz isso é Deus. E se Ele diz que nós não devemos nos preocupar com nada, porque Ele provém todas as coisas, é porque verdadeiramente Ele irá prover em nome de Jesus. Porque Deus é quem nos fortalece em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Glorifique, igreja, enquanto os meninos estão. Aleluia. Você entrando aqui também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor, que nós possamos estar debaixo de Tuas asas, no Teu esconderijo, no lugar secreto. Que o Senhor possa tomar as nossas vidas por Tuas mãos. Que nós venhamos confiar em Ti, Pai. Em nome de Jesus.
Tudo está nas mãos de Deus. O controle é dele e não meu. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Em qualquer situação, na
Glória a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento esse povo que se humilha com a paz, o amor e a alegria de Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi uma ministração de um louvor que falava uma coisa muito profunda. Falava assim: a vitória pertence àqueles que permanecem por mais tempo. A vitória pertence àqueles que permanecem por mais tempo. E toda vez que nós somos convidados, nós somos confrontados por Deus para fazer um propósito como esse, de se vestir de roupa de saco para se humilhar, ou para qualquer outra direção que Deus nos dá, é mais uma oportunidade da gente perceber o quanto que nós queremos receber de Deus o que Ele tem a nos dar. O quanto que nós estamos dispostos a permanecer até o fim. De seguir dia após dia, debaixo de uma visão, debaixo de uma proposta, debaixo de um chamado de Deus. Se você assim se encontra, por favor, fique em pé. Vamos orar e entregar ao Senhor a continuidade deste culto. Meu Senhor e meu Deus, Pai Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Aquele que nós depositamos tudo que é em nós. Aquele que nós entregamos tudo. Aquele que nós pedimos seja o centro, governe este lugar. Que não seja nenhum de nós. Que não seja nenhum de nós. Aquele que traga apenas o seu intelecto aqui. Aquele que queira governar alguma coisa aqui. Que o Senhor seja a nossa busca maior. Que o Senhor seja a nossa maior convicção. Que o Senhor governe o nosso pensar e o nosso agir. Que o Senhor nos diga qual oportunidade o Senhor quer nessa noite. Que o Senhor nos revele quais canções. Que o Senhor nos mostre, através da palavra, o que o Senhor quer tratar em cada um de nós. Qual o norte que o Senhor quer nos dar. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso Deus. A quem nós confiamos tudo neste altar. Te confiamos nossos sonhos, te confiamos nossa vida, mas sobretudo queremos conhecê-lo e te obedecer. É por isso que nós oramos e te pedimos, permaneça conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, você que já está habituado, já são quantas semanas? 18ª semana em que nós estamos refletindo, aprendendo, buscando de Deus, debaixo desta visão, debaixo desta palavra. 18ª no toital foi ótimo, né? Eu tirei essa palavra, no toital, essa palavra é nova. No total de 21 semanas. Quem é que recebeu de Deus já nessa campanha alguma coisa? Quem aqui se sentiu mais tratado por Deus? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mais uma vez, a igreja ali junto comigo, por favor. 1, 2, 3. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Deus. Tome seu assento, libere suas mãos e aplauda aquele que é digno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. És fiel, Senhor. Aleluia. O que nós entendemos que é se humilhar diante do Pai? O que nós podemos dizer que ao longo dessas semanas, dessa campanha, nós aprendemos sobre se humilhar? Nós somos ministrados aqui que não se trata dos outros nos humilhar. Nós somos ministrados aqui que
a humilhação não para em você apenas se acusar. A humilhação cabe a mim, a você reconhecer os nossos maus atos, mas voltar e consertar as suas más escolhas. Humilhar é você abrir mão de orgulho, de puxa, pisei no tomate, então vou ficar aqui no extrato de tomate aqui para sempre. Não. Eu vou voltar pelo caminho, vou pedir perdão para o meu pai. Não se importa nem se ele me recebe apenas como um empregado, mas eu quero estar perto dele novamente. Como nós cantamos aqui, tem uma coisa na nossa vida que é engraçado. Quem já viveu isso? De você teimar, achar que a fé, que caminhar como um cristão, ser igreja, congregar, era demais para você, então você quis viver no mundão aí. E quando você está lá no meio das besteiras que você escolhe, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Alguém já viveu isso, não? Hã? De você se ver... Irmão bonitão, qual é o seu nome? Bruno? Eita, o nome do meu irmão. Então a gente vai ser irmão, mas irmão de fé, entendeu? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui. E que bom que você reconhece que assim você já esteve. Mas o que é especial? Imagina se a gente se deparasse com esses momentos e fizesse assim. Fiz caca. Estou longe. Sei que não é o melhor lugar, mas já estou aqui. Do que adiantasse? Do que adiantaria ter a consciência do seu erro? Do que adiantaria eu e você perceber que vacilamos? Isso é só o começo. Nós precisamos retornar. Nós precisamos abrir mão de vaidade. Você já reparou que não só os outros, mas às vezes a gente tem dificuldade de pedir desculpa? A gente tem dificuldade de pedir perdão? A gente tem uma dificuldade tremenda de olhar no olho de quem a gente fere e falar assim, ó, me perdoa. Porque parece que a gente se constrange em perceber que a gente errou. Mas, poxa, eu vou ter que ir lá falar com a pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai precisar. Você vai ter que voltar. Porque nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E é muito comum a gente associar isso como um processo de dar sabor, iluminar. Só que não esquece. Você tem que lançar o sal aonde você quer temperar. Você tem que ir lá no interruptor e acender a luzinha. Tem a sua parte no processo. E isso talvez não seja no... Ai meu Deus, como é maravilhoso. Seja em você vencer as coisas de mais sujas que existem dentro de você. Glória a Deus. Você ter aquela vontade de dar uma voadora barrigal assim na pessoa, assim, ó. Mas você falar, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Amém? Amém. Isso também é se humilhar. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Nós vamos para o nosso primeiro momento de clamor, de oração. Você que pode, se ajoelhe, se lance ao chão, fique à vontade, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é tão maravilhoso, que nos momentos em que nós nos despedaçamos, o Senhor é aquele oleiro que refaz o vaso. Nós sabemos que o Senhor é a bondade e a graça. Mas mais do que receber tudo que o Senhor tem para nós, nós estamos aqui
com a cara no pó, para que o Senhor nos permita estarmos em comunhão contigo. É maravilhoso receber as suas bênçãos, as vitórias que tem para nós. Mas nada se compara à graça de sermos íntimos de Ti. Nós precisamos do Senhor, Papai. Nós carecemos do Teu Espírito. Nós precisamos que o Senhor não desista de nós. Nós precisamos que o Senhor permaneça conosco. Nós temos a necessidade de sermos pastoreados por Ti. Nós queremos reconhecer Tua voz. Fala conosco. Nos transforma para o Teu louvor. Que não seja nossa vaidade notada em nós, nosso ego inflamado, nossa altivez de espírito, que percebam em nós. Mas sim uma vida de intimidade, de renúncia, de oração, onde o brilho do Espírito resplandeça, mas não para que nos vejam, mas que contemplem o Senhor em nós. Nós precisamos, Pai, nos tempos atuais que são tão duros, são tão difíceis, tão rasos, contemplar vidas sendo restauradas, redimidas. Nos faça instrumentos de salvação para o Teu louvor. Nos faça, Paizinho, um povo que Te apraz, um povo que Te bendiz, um povo que Te louva, um povo que Te exalta. Tu és tudo. E nós queremos a Tua presença, o Teu Espírito. Nós queremos buscar os mistérios que ainda nós não encontramos, porque nós não nos lançamos o suficiente em Tua presença. Nós nos envergonhamos de cada pensamento impuro, de cada soberba, de todas as vezes que nós nos julgamos melhores do que alguém, que nós nos envaidecemos. Nós somos Teus filhos. E nós precisamos de Ti, Paizinho. Peço em especial àquele que está com o coração partido por conta de uma frustração e está se lançando diante do Teu altar. Eu peço, Senhor, por misericórdia, atente-se ao clamor dessa alma. Sonhos ainda não alcançados, pessoas que estão tristes, que querem Te servir, mas que sonham em viver algo novo e que estão continuando em Tua casa. Eu Te imploro, Senhor, honra a fé da Sua igreja, honra a fé do Teu povo. Nós somos Teus filhos, somos obra de Tuas mãos. E nós não queremos nos desviar, desistir, tirar a mão do arado, retroceder. Foge o nosso caráter. Arranca de nós aquilo que não Te bendiz. Nos transforma, Paizinho. Nos põe de pé para o Teu louvor. Nos faça glorificar a Tua doce presença. Bendizer o Teu Espírito. Não nos deixe esfriar. Não nos deixe sentir constrangidos ou envergonhados em dizer que nós Te buscamos e Te servimos. Tu és a nossa maior convicção, a nossa certeza, o nosso amparo, o nosso alicerce, a nossa busca.
Tu és a nossa vida e a nossa paz. Nós precisamos do Senhor. Nós imploramos, não nos faça sair daqui se o Senhor não estiver conosco. Não nos deixe parar na murmuração. Não nos deixe parar na reclamação. Não nos deixe parar na oração contrária. Não nos deixe esfriar, Senhor. Não nos deixe desistir. Não nos deixe caminhar em outro lugar que não seja em teus átrios. Não nos deixe caminhar em outra direção que não seja para o caminho que o Senhor tem para nós. Nos dê motivos para permanecer em Ti, Paizinho. Mas o maior deles é Te conhecer. É Te servir. É Te obedecer. É permanecer em Ti. Viver por Ti. Oh Pai, a Sua igreja Te busca. Nós nos envergonhamos pelos momentos em que os nossos altares se mancham, se sujam. Nós nos envergonhamos quando nossas emoções, nossos sentimentos mais impuros, nos leva para outra direção. Nos leva para a mágoa, para o rancor, para a agressão, para o desrespeito. Nós precisamos que o Senhor limpe o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor nos transforme. Que o Senhor nos molde e nos liberte. Nos santifique. Nos faça santos como o Senhor é santo. Nos dê coragem a não sermos guiados pelos nossos instintos ou paixões. Nos faça, Senhor, ser movido pelo Espírito Santo. Nos faça ter a coragem de desviar o olhar daquilo que não vem de Tua parte. De não sermos mais dos mesmos. De não irmos com a boiada, Senhor. De caminharmos na contramão do mundo. Não com necessidade de que falem de nós, mas que falem e experimentem a Ti. Não queremos que placas de mistério, nós não queremos. Glória a Deus, voltou. Nós não queremos, Senhor, que falem do nome da igreja. Nós não temos a necessidade de palácios, de honrarias. Nós precisamos da Tua graça, do Teu toque, da Tua unção. Nós necessitamos viver em paz contigo, porque não existe mais espaço para uma vida suja, para uma existência incompleta, para um existir sem propósito, para um falar por falar, fazer por fazer, viver em função do próximo final de semana ou feriado, viver em função do próximo passeio, da próxima diversão. Nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti. Nos dê coragem para renunciar uma vida só em função das benesses desse tempo, para confiarmos no para sempre, na eternidade, no Teu Espírito, na Tua graça. Aqueles que permanecem orando, os atraia para perto de Ti. Aqueles que se distraem, eu peço, Espírito Santo, toca agora. Toca na mente, no coração.
Toca no mais profundo do ser. E não deixe que celulares, que distrações deste tempo afaste o teu povo de ti. Não deixe que preocupações sejam mais importantes do que a tua manifestação, do que a tua visitação. Que nós nos sintamos tristes por teimarmos em olhar para outro lugar que não seja para ti. Que de fato a gente viva o que a tua palavra ensina, que deixando para trás as coisas que para trás ficam, que nós sigamos para o alvo, e esse alvo és tu, Jesus. Que não sejam só palavras de efeito, que não sejam só frases bonitas, que não sejam só rimas numa canção, que seja um estilo de vida, que a adoração não seja um estilo musical, mas uma identidade de um povo que te anseia. Nós imploramos, Paizinho, nos faça viver um novo tempo contigo, um tempo de viver debaixo do teu amor e ser parte dele, transmiti-lo, sermos instrumento de salvação. Oh, Pai, como nós precisamos de Ti. Como nós temos a necessidade de Te encontrar. Como nós precisamos Te bendizer. Seja tudo em nós, Paizinho. Seja tudo em nós, é o que eu Te peço. Nos liberta. Nos transforma. O que o Senhor quer que nós façamos ou pensamos? Aonde nós devemos estar? Fala conosco. Como nós devemos nos portar? Quais adorações o Senhor quer que nós pratiquemos? Quais buscas vai tirar um sorriso do Senhor ao olhar para nós? Como que nós vamos conseguir chamar sua atenção como fez Zaqueu naquele dia? Nós nos lançamos ao chão, nós subimos no altar, se o Senhor quiser, nós fechamos os olhos, nós levantamos as mãos, mas nos diga, por favor, como tê-lo cada vez mais aqui conosco. Como nos fazer um povo que não se move por malícia ou por revolta. Como nos fazer um povo que tem sede de Ti. Como nos fazer um povo que precisa do Senhor, que tem orgulho de declarar: eu sou um servo, eu sou um discípulo de Jesus. Que nada nos constranja a nos afastar dessa identidade, desse chamado. Pai, nós estamos caminhando para as últimas semanas desta campanha. Mais do que voltar a fazer o que nós deixamos de fazer neste propósito, que nós permaneçamos sendo o que o Senhor quer que nós sejamos. Que isso não seja um fogo de palha, que isso não seja só um momento ou uma fase, que isso molde quem nós somos, que isso nos transforme para o Teu louvor. Nós Te amamos, Paizinho, e Te entregamos este clamor. É por isso que nós oramos, confiamos e profetizamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, enquanto você estica o joelho, mulheres, venham louvar o Senhor.
Por favor, aplauda o Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. És tu, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O grupo de mulheres Unção Divina. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. O amor está se esfriando, mas ainda existe um povo que está clamando. Um povo que ainda está de joelhos dobrados, que nunca abandona a fé em meio aos dilemas. A perseguição só aumentando e a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, somos resistência. Um povo que ainda está de joelhos dobrados, que nunca abandona a fé em meio aos dilemas. A perseguição só aumentando, a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé.
Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A vitória pertence àqueles que permanecem por mais tempo. É quem é resistente, é quem não se desvia pelo caminho, quem não cede às propostas desse tempo. Amém? Amém. Eu sei que eu já falei com o meu irmão, que tem o nome do meu irmão, mas vamos receber eles, por favor. Como é que a igreja recebe o Brunão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você é muito bem-vindo. Sempre que você quiser, você vai ser muito bem recebido aqui. Pode seguir sorrindo, bonitão assim, que a gente vai ficar feliz. Glória a Deus. Deus te abençoe. Lolo, vem lá para nós tirar dízimos e ofertas para a casa do Pai, por favor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E comunhão todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar a cantar de Manaim, por favor, para me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, Senhor. Glória a Deus. Ali exaltado, Pai. Homem. Tu és Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado.
mas tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. E assim nessa oportunidade, amém? As palavras para o Senhor. Glória a Deus. Só a Lulu e o Diego foram encontrados aqui ou mais alguém? Vamos para mais um momento de oração, o último dessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se prostrar. Queria pedir uma ajuda para o Diego, por favor. Melhorar um pouquinho para a gente. Glória a Deus. Sim, Jesus. Te glorificamos, Pai. Nessa noite, Senhor amado, nós te pedimos, Senhor, continua fazendo, meu Pai amado, o que Tu tens a fazer, Jesus. Cumpre, Senhor amado, o que o Senhor, meu Pai amado, uma vez prometeu em nossas vidas, ó Deus. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor amado, assim como a costa anseia pelas águas. Nós precisamos, meu Pai amado, daquilo que só Tu tens, meu Pai. Somos um povo enfermo, Senhor amado, e precisamos da Tua cura. Somos um povo, Senhor amado, errante, Senhor amado, mas através de Ti, das Tuas palavras, temos andado, Senhor amado, reto aos Teus olhos. Pai, eu sei, Senhor amado, que nós somos bem melhores, Senhor amado, do que um dia nós já estivemos, mas há um local, Senhor amado, para se estar que ainda está mais longe, Senhor amado, do que nós pensamos estar perto, ó Deus, de Ti. Nessa noite, Senhor amado, eu te peço, Senhor, nos faz chegar a patamares, Senhor amado, mais altos. Nos faz chegar, Senhor amado, a locais, Senhor amado, a que o Senhor quer que nós estejamos. Nos perdoa, Senhor amado, quando a nossa altivez de coração, quando os nossos pensamentos são mais altos que os Teus, quando a nossa vaidade, Senhor amado, nos retira de Ti, Senhor. Quando o nosso querer, Senhor amado, molda o nosso caráter, Senhor. Quando, Senhor amado, aquilo que nós pensamos ser o correto, ó Deus, e muitas das vezes não é, Senhor amado, tem trilhado o nosso caminho, Senhor. Nos perdoa, Senhor amado, quando muitas das vezes, Senhor amado, é o nosso querer, é na verdade a nossa vontade, Senhor. É na verdade, é apenas aquilo que nós pensamos ser o correto, Senhor. Nos perdoa, Senhor amado, quando o nosso ódio fala mais alto, quando nossa raiva, Senhor amado, ela cresce, quando o nosso eu, Senhor amado, e a nossa carne, Senhor amado, molda, Senhor amado, e vive, Senhor amado, aquele trecho da nossa história, Senhor amado, aquela, Senhor amado, fagulha, Senhor amado, de pensamento, de resposta, Senhor amado. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor amado, pois eu sei, Senhor amado, que nós somos tão falhos e pecadores, ó Deus. Mas nós te pedimos neste momento, Senhor, quebra mais uma vez o vaso. Molda mais uma vez o nosso coração, Senhor. Molda mais uma vez o nosso intelecto, Senhor amado, é aquilo que nós devemos fazer, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor amado, atentos a ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor amado, para aprender mais de Ti, para nos humilharmos, como já foi pregado nessa noite, como o nosso pastor pregou aqui, Senhor amado, mas para nos render a Ti, Senhor, para aprender mais de Ti, para, se possível for, Senhor amado, voltar ao caminho, Senhor amado, da Tua casa, voltar ao caminho, Senhor amado, a não comer mais bolotas, voltar ao caminho, Senhor amado, de participar do Teu banquete, voltar ao caminho, Senhor amado, de
saber, Senhor amado, que na Tua casa, Senhor, há banquete, Senhor. Na Tua vontade, Senhor amado, através do Teu querer, Senhor amado, nós participamos, Senhor amado, da ceia do Senhor. Que nós participaremos, meu Pai amado, de um bezerro gordo, Senhor. Que nós, meu Pai amado, através de Ti, Senhor amado, teremos nossas vestes limpas, Senhor. Teremos vestes novas. Os nossos calçados, Senhor amado, serão trocados, porque longo é o nosso caminho. Pai, nos faz, meu Pai amado, retroceder, Senhor amado, se o nosso caminho tem sido pecar contra Ti. Nos faz voltar, Senhor amado, ao caminho de perdão. Nos faz voltar, Senhor amado, ao caminho de humilhação, Senhor amado, em nos render a Ti, Senhor amado, como foi ministrado aqui, Senhor amado, de saber que nós estamos, Senhor amado, realmente pisando no tomate, Senhor. Realmente, Senhor amado, se nós estivermos, meu Pai amado, ali, Senhor amado, fazendo, Senhor amado, aquilo que não Te agrada, Senhor, pecando contra Ti, vivendo, Senhor amado, debaixo de iniquidade, Senhor. Amiga, Espírito Santo, Tu tens um papel totalmente importante neste momento. Eu Te peço, entre em nossos corações, moldas, amiga, Espírito Santo, aquilo que nós achamos que é correto, Deus. Pai, não nos deixa, Senhor amado, viver debaixo de uma sã doutrina. O que nós pensamos ser o correto, Senhor, aquilo que nós estamos ouvindo, Senhor amado, de falsos profetas, aquilo, Senhor amado, que nós estamos, Senhor amado, vivendo, ó Deus. Quais são as cláusulas, Senhor amado, que o nosso eu tem colocado, que o Teu Evangelho não tem, Senhor amado, colocado? Meu Deus, é muito sério, Senhor amado, impor uma lei a qual o Senhor não impôs, ó Deus. É muito sério, Senhor amado, achar que estamos vivendo o correto, Senhor amado, colocando cláusulas, Senhor amado, que o Senhor não colocou. Nos faz viver, Senhor amado, uma sã doutrina, ó Deus, a qual o Senhor estabeleceu. Eu mesmo preguei aqui, Senhor amado, sobre um fardo que é leve e suave. Não nos deixa, Senhor amado, todos nós que somos ministros do Teu Evangelho, colocar, Senhor amado, em cima dos nossos irmãos aquilo que não cabe, ó Deus. Senhor amado, nos ensina, Senhor amado, porque mesmo que seja difícil, Senhor amado, de ouvir algumas coisas, meu Pai amado, o Senhor tem moldado o nosso caráter, o Senhor tem moldado a nossa vida, que nós possamos estar aptos, meu Pai amado, a ouvir, Senhor amado, uma sã doutrina, ó Deus. Que as coisas, meu Pai amado, que talvez, meu Pai amado, são repetidas ao nosso coração, assim como o nosso, meu Pai amado, querido, Senhor amado, irmão na fé, pastor Mateus Brito, Senhor amado, disse, ó Pai amado, essa semana, às vezes o óbvio tem que ser dito, ó Deus. Às vezes, meu Pai amado, aquilo, Senhor amado, que nós pensamos, meu Pai amado, que nós já estamos vivendo, meu Pai amado, não é segundo a nossa vontade, ó Deus. Pai, abre, Senhor amado, o nosso intelecto, Senhor amado, para aprender das Tuas Escrituras. Abre o nosso intelecto nessa noite, meu Pai amado, para aprender daquilo que vem de Ti, Senhor. Pai, nos molda e nos faz um vaso novo, Senhor amado, através das Tuas palavras reveladas, ó Deus. Pai, nós temos orado tanto, Senhor amado, para que o Senhor se revele a nós. E quantas vezes o Senhor, meu Pai amado, através dos Teus ministros tem já se revelado. Quantas vezes nós temos orado, Senhor amado, e pedido para que o Senhor esteja em nossas vidas. Se a própria palavra vai dizer, Senhor amado, que o Senhor é aquele que bate a porta, Senhor amado, e nos chama para o secreto, quer sentar e cear conosco. Meu Deus, nos deixa atento a ouvir a Tua voz. Nos deixa atento, Senhor amado, a ouvir aquilo que o Senhor tem para cada vida, Senhor amado. Faz o Teu querer, Senhor, faz a Tua vontade, ó Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Mais uma oportunidade aqui, Pai, junto com os meus irmãos para orar a Ti, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, tire de nós tudo aquilo que é altivo ao nosso coração, Senhor. Tire de nós tudo aquilo que não lhe agrada, Pai. Tire de nós, Pai, tudo aquilo que só leva para um outro caminho que não é o caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, perdoa, Pai. Perdoa cada um de nós, Pai. Perdoa, Pai, nos momentos que a gente esquece de agradecer, Pai. Perdoa, Pai, quando a gente levanta de manhã e não ora para Ti, Senhor. Quando a gente levanta de manhã e não lhe agradece, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa, Pai, porque eu sei que o caminho ainda é longo, Pai.
O caminho para se transformar ele é longo, porque mais o Senhor diz que o Senhor começa a boa obra, Pai, mas é fiel para terminar. Oh, Pai, eu sei que alguns vão conseguir se transformar rápido, mas eu sei que muitos e muitos vão só conseguir se transformar e até o fim, Pai, vai perseverar. E é assim que nós temos que viver, Pai, debaixo da Tua palavra, perseverando, Pai, perseverando nessa fé, Senhor, para que naquele dia, Senhor, aquele dia que o Senhor voltar, ou se não for dessa forma, se antes a gente for, quando vamos encontrar contigo, Senhor, que a gente possa estar o mais parecido contigo possível, Senhor. Eu sei, Pai, que nessa terra é muito difícil. Eu sei que nessa terra nós vamos lutar todos os dias contra a nossa carne, Pai. Mas o Senhor disse mesmo que ia ser difícil. O Senhor disse, Pai, que a luta entre o Espírito e a carne, ela ia ser travada. Todos os dias a gente precisa deixar o velho homem para trás. Todos os dias essa luta contra o velho homem, ela sempre quer surgir, sempre quer mostrar, sempre quer fazer algo além daquilo que o Senhor, que não agrada a Ti, Senhor. Mas, Pai, com a Tua força, Pai, quando a gente põe toda a nossa fé em Ti, Senhor, a gente vai vencer, Pai. A gente vai elevar o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu creio, Pai. Perdoa, Pai, perdoa por momentos, Pai, por pensamentos que não lhe agradam, Pai. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por gestos, por palavras, por atitudes. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós precisamos de muito da sua misericórdia, Senhor. Essa misericórdia que se renova todos os dias, a gente precisa dela, Pai, porque se depender da gente não consegue. Se depender só de nós, Pai, nós não conseguimos, Senhor. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, o Senhor disse que não ia ser fácil. O Senhor disse que nós íamos passar por aflições. Oh, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor já venceu este mundo, Pai. E a gente precisa depositar toda a nossa confiança em Ti, Senhor. O Senhor, depositar toda a nossa confiança em Ti, Pai, porque o vento, ele vem. O vento vem, o vento muda, o vento leva, Pai. A gente não está preparado, muitas das vezes, para as mudanças das nossas vidas. A gente não está preparado para situações. Oh, Pai, que cada um aqui, Pai, enraize verdadeiramente a nossa fé em Ti, Senhor. Para que naqueles momentos, Senhor, que a gente precisar se fortalecer, Pai, que a gente esteja com a confiança totalmente em Ti, Pai. Que a gente possa descansar verdadeiramente em Ti, Senhor. Que a gente, Pai, não coloque todo o nosso entendimento nas nossas forças, Pai, porque, como já diz lá em Provérbios, Pai, a gente precisa, Pai, colocar nossas forças no Senhor. É em Ti que nós temos que confiar, porque toda vez que a gente coloca todas as nossas forças em nosso ego, em nossa força, nunca acaba bem, Pai. Nunca acaba bem, Senhor. Mas eu peço, Pai, creio, Pai, para cada um aqui nesta noite, Pai, cada um coloque toda a confiança em Ti, Senhor. Oh, Pai, troque esses corações de pedra, Pai, por corações de carne, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor possa escrever em cada coração aqui, Pai, os Seus mandamentos, Senhor, para que a gente possa tentar cumprir parte dele, Pai, se assim for. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoa cada um de nós. Perdoa porque nós somos falhos, nós somos transgressores, nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza, Pai, mas nos ajude a manter firmes e fortes para essa luta diária. Oh, Senhor, em nome de Jesus, e quando for necessário, Pai, que a gente vá assim até o irmão e peça perdão, Senhor. Quando for necessário, Pai, que a gente deixe de lado, mesmo quando tiver razão, Pai, para não criar uma contenda, para não criar problemas. Oh, Pai, para não ter problemas com os nossos irmãos, Pai. Oh, Senhor, oh, dê de Ti para nós, Pai, essa mansidão, Pai. Que a gente possa ter mais amor com o próximo, Pai.
Que a gente possa ter mansidão, Pai. Que a gente possa ser benevolente, Senhor. Que a gente tenha controle, Pai, domínio sobre as nossas ações, Senhor. Oh, Pai. Não deixe a nossa ira, Pai, em nome de Jesus, Pai, transparecer, Pai, em nome de Jesus. Mas assim eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, toda a oportunidade, Pai. Peço-lhe perdão e entrego minha vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Posso falar uma coisa para meus amigos e meus irmãos? Olhem para mim, por favor. É tão bom estar aqui. É tão bom ver um povo se lançando diante do Pai. Isso é um privilégio e um presente, sabia? Agora é hora que o céu se abre em glória. Vamos chamar o pregador da noite. Vem aqui, Luiz Henrique, em nome de Jesus. E você recebe essa vida com as palmas. Para te aquecer, você vai fazer comigo o gesto da bispa. Você fica aqui do meu lado. Todo mundo junto. Mãos abençoadas, casa protegida e mãos multiplicadas. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Fica de pé, estende sua mão para cá. Querido Deus, bondoso Pai, recentemente o Senhor me conduziu a declarar sobre essa vida que toda insegurança caía por terra. Nós te louvamos por chamá-lo para o ministério da palavra e clamamos para que sobre ele o Senhor reserve agora uma porção dobrada do teu Espírito. Capacite o teu filho e que ele seja um instrumento poderoso diante do teu altar, ministrando aquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que nós oramos, confiamos e profetizamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor por essa vida mais uma vez. Não está coisando? Não está coisando? Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Amém! Quero convidar todos a abrir a palavra em Filipenses 2, a partir do 1º. Vou começar lendo aqui. Se por em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profundidade, afeição e compaixão, contempla a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. Um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus Pai, pode se sentar. Quero agradecer a pastora Érica pelo convite. Eu, por 2 semanas, não pude vir, mesmo assim ela manteve o convite de pé. Eu agradeço pela oportunidade, pastora. Vou começar contando um pouquinho de como essa campanha veio até mim. Quando foi anunciado pela bispa, a pastora e o pastor,
Eu sou uma pessoa que não gosto muito de me fantasiar, né? De colocar coisas além de roupas que eu gosto de usar. Então, para mim, foi muito difícil essa ideia de usar um pano de saco, né? Um pano de saco. Aí eu me questionando com Deus, assim, né? A todo momento, pô, eu não vi Jesus falando sobre esse tema, não tinha visto até então, né? Então foi meio complexo para mim no início, nas primeiras 2 semanas eu fiquei meio contrariado. E aí no último dia, domingo, antes de começar a campanha, a pastora Érica, ela falou que teve uma revelação em que ela via que as pessoas sem sapato, né? A senhora se via sem sapato, alguma coisa assim. Aí eu... Isso. Aí eu peguei e pensei, eu não fico descalço nem em casa, Deus. O que eu vou fazer? A Luciana tá de prova. Nem em casa eu fico descalço. Aí no primeiro dia eu vim de tênis, né? Óbvio, todo mundo descalço, você se sente um pouco contrariado, né? Com vergonha de estar envergonhando os irmãos, porque se a igreja toda está seguindo, eu não estou aqui para guardar vaidade ou qualquer costume que não seja benéfico, né? Então eu não queria envergonhar meus irmãos. Aí eu pedi uma confirmação para Deus no meu coração. E aí eu fui estudando, né, sobre esse tema e, assim, dentro da minha experiência com Jesus, eu conheci uma palavra que está em Hebreus, Hebreus 7, a partir do 11, né, que ele fala o seguinte, eu vou explicar para vocês depois. Se possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei. Porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Pois quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Ora, que aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo a qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acaba de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A herança anterior é revogada, portanto, era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo induzida a uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento de Deus e disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantir de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos porquês, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumo sacerdote a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Essa palavra eu ouvi faz um bom tempo, né, sobre essa questão que aqui fala no do 12, né? Pois quando há mudança de sacerdote, há mudança de lei, que haja mudança de lei. Então, o povo de Deus, eles viviam embaixo da lei de Moisés, né? Que era o povo levítico que gerenciava essa questão do sacerdócio. Então, eles faziam sacrifícios, eles manipulavam essas questões que era de Deus na época, né? Toda essa questão mais voltada assim, como se fosse a igreja hoje, né? Então, a partir disso, me abriu os olhos, né? Por isso que me contrariou um pouco a roupa. Porque, em momento algum, dentro do Velho Testamento, Jesus, ele
ele faz menção que isso é um sacrifício, usar roupas, mas a gente entende que isso é uma simbologia, não é algo que você está se sacrificando fisicamente por isso, é uma simbologia. E Jesus, ele cita essa passagem em Mateus 11:21. Ele fala o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado milagres que em vós se fizeram, a muitos teriam se arrependido e com pano de saco e cinza. Né? Então ele menciona essas questões. No Antigo Testamento, alguns profetas, né, algumas pessoas importantes, elas fizeram esse sacrifício de pano de saco, toda a liturgia lá do momento, que foi Jacó, Davi, Ezequiel, Elias, Mardoqueu, o povo de Nínive, Daniel, Jeremias, todas essas pessoas usaram isso. Aí após essa leitura, esse estudo, porque eu acho que quando nós recebemos uma palavra de Deus, a nossa fé ela não pode ser baseada no que o outro pensa, né? O que o outro pensa, ele te dá base e apoio para aquilo que Jesus confirma no seu coração. Então toda vez que vocês tiverem qualquer questão que vocês ouçam, né, de pessoas falando, pode ser o seu pastor ou qualquer outra pessoa que você costuma ouvir, né, a palavra, vocês precisam buscar o próprio entendimento na Bíblia, né? E se vocês tiverem dúvida, vocês têm toda a liberdade de buscar os seus líderes, né, as pessoas que você tem como apoio na fé. Diante disso, eu procurei o Vitor, procurei o Diego, conversei com um monte de gente sobre, enfim, Jesus ele me deu esse entendimento que foi maravilhoso, né? Voltando aqui à palavra que eu li no primeiro momento, né, Filipenses 2:11, o título é: a humilhação de Jesus não foi fraqueza, mas uma escolha consciente de amor e obediência. Somos chamados a viver essa mesma atitude hoje, né? Ao longo dessa campanha, muitas pessoas trouxeram palavras aqui, né? A gente está na 18ª ou 18ª? Isso, 18ª. Então já vieram 18 pessoas aqui falando sobre esse mesmo tema. E muitas vezes se falado de humildade, de humilhação. Até eu e a Luciana, a gente tivemos algumas conversas sobre, e eu trouxe basicamente o que o dicionário que é dito sobre a palavra humilhação e humildade. Eu vou ler aqui para vocês. A humilhação é um estado de mortificação ou vergonha causado por um ato externo, com a imposição de uma situação constrangedora ou a diminuição da autoestima de uma pessoa. A humildade. A humildade é uma virtude que envolve uma visão equilibrada de si mesmo, sem arrogância ou orgulho exagerado. É o conhecimento que todos, incluindo nós mesmos, somos limitados e dependentes uns dos outros, né? O estudo das palavras, né, a etimologia que é chamado, ela fala o seguinte: apesar da etimologia comum da humildade é uma virtude interior que busca o equilíbrio e a harmonia, enquanto a humilhação é um estado extremo que causa dor e sofrimento. A humildade é uma escolha, enquanto a humilhação é imposta, né? Então, quando nós decidimos ser humildes, é porque Cristo ordenou que fôssemos humildes uns com os outros, né? Porque esse foi o exemplo que Ele deu. E a humilhação, de fato, é quando você se larga de si, você escolhe aquilo, você... na Bíblia tem alguns exemplos, né, que as pessoas se humilham perante o Senhor, e é uma visão que nós temos que ter hoje em dia, sim. Mas quando a gente vive a vida, a gente não pode viver a vida em humilhação, a gente tem que viver a vida em humildade. Porque se nós notarmos o que Cristo viveu nessa terra, Cristo ele quis nos dar o exemplo de como viver segundo o que Ele fez. Então o exemplo dele foi a própria vida. Dentro disso nós não vimos Jesus se humilhando para qualquer pessoa, né? Ele se humilhou para Deus nas suas orações. Mas com os outros, ele viveu sendo humilde, com humildade. Né? Glória a Deus, aleluia. Aí, explicando aqui um pouco essa passagem de Filipenses 1 até 11, do 1 ao 4, né, eu fiz um breve resumo, e ele diz o seguinte: no mundo onde competição e ego é chamado para pensar... No mundo de competição e ego, o chamado é para pensar no outro como superior a si. Praticar empatia, ouvir antes de falar, abrir mão de eu tenho razão, é um dos princípios da humildade. Isso a gente faz com os nossos relacionamentos, amizade, família, enfim, tudo que envolve a nossa vida, né? Então, algumas dessas coisas aqui a gente vai conquistando ao longo do tempo, quando a gente vai se libertando de nós mesmos, né? Porque é muito difícil você
Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. Geralmente eu não consigo ouvir a pessoa num monólogo de meia hora conversando comigo. Eu preciso, e aí, mano? Fala alguma coisa, tipo, deixa eu interagir com você, ao invés de ouvir com paciência a pessoa para depois eu argumentar. Eu não faço isso por mal, para cortar a pessoa ou mostrar desinteresse na conversa. É um jeito meu. Daí eu tenho que mudar isso, porque, de fato, para algumas pessoas isso é incômodo você estar conversando e toda hora você interromper essa pessoa. As pessoas perdem a linha de raciocínio, ficam bravas e não é um costume muito legal, né? A explicação do 5 ao 8. Ser servo, mesmo quando se tem direito a mandar, obedecer a Deus, mesmo quando custa reputação, orgulho ou conforto, não é usar, e não usar a posição do título, né, que você tem para próprio benefício, né? Então, assim, você está na sua empresa, você lá tem algum cargo onde você tem uma certa liderança sobre outras pessoas. Ao invés de você tratar a pessoa como qualquer pessoa, como qualquer uma, você precisa usar isso que Cristo quer em nós. Você precisa tratar aquela pessoa como importante. Por mais que as funções e o que a empresa pede de você é que você delegue algumas coisas para as pessoas, só que tem jeito de você delegar sem humilhar, sem pôr a pessoa para baixo. Então, isso dentro das nossas relações, tanto de igreja, as meninas que estão na escola, enfim, qualquer sua relação que você tem. Então, é uma questão complicada, porque cada pessoa tem um jeito de lidar com aquela palavra que você lança. Tem gente que é um pouco mais sensível, tem gente que é um pouco, né, um pouco mais resistente, entende que aquilo ali não é uma humilhação, só que você precisa medir isso de acordo com o relacionamento que você tem com a pessoa. Não adianta você querer falar do mesmo jeito com todo mundo e que todo mundo tenha o mesmo entendimento, porque não vai acontecer. Aleluia. Do 9 ao 11. Alguém traz um copo d'água para mim? Nossa, a boca fica seca aqui, meu Deus. Do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, isso está no 9, né? O caminho da humilhação leva à exaltação, pela mão de Deus, e não pelos homens. Um dia todo o joelho se dobrará, mas nós escolhemos dobrar o joelho agora por amor, né? Então, tem pessoas que não vai ter a oportunidade de ter uma vida com Cristo, né? Se Cristo volta hoje, e ele fala que todo o joelho e toda a língua se dobrará, essa pessoa não vai ter a oportunidade de dobrar por amor, talvez seja por dor, qualquer outro sentimento que não seja amor, né? O Paulinho, quando ele passava o estudo aqui na segunda-feira, ele deu algumas dicas, né? Só um momento, gente. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele deu algumas dicas de como nós interpretarmos as palavras, melhor dizendo, e aplicar isso dentro do seu dia a dia, porque se nós lermos a Bíblia com a mesma visão que o povo tinha, por exemplo, na época de Moisés, muitas coisas a gente talvez não consiga aplicar para hoje. A gente tem que entender aquilo, qual o sentido dessa palavra, o que essa palavra quer dizer sobre tal ação, e tentar replicar isso no dia de hoje, né, de uma forma atual. A Bíblia ela é um livro que ela sempre te dá o presente, né? Esperar reconhecimento de Deus e não dos homens, confiar que o caminho da cruz é também o caminho da coroa. Deus honra aos que se humilham por Ele, ou seja, se você em algum momento se humilhar para o próximo, você também está se humilhando para Deus. Isso está na palavra, né? Que quando você se humilha aos pequeninos de Deus, as pessoas, você está se humilhando a Ele também, né? E a conclusão disso será que a gente está disposto a viver uma vida assim, se esvaziar de nós mesmos e obedecer, né, o que a palavra de Deus pede, que é ter humildade, viver em humildade para as pessoas e humilhação para Deus? É isso que a gente tem que ver. Eu peguei 2 exemplos aqui para mim, que fala tanto de humilhação, mostrando o lado de Jesus, né, um outro que vocês vão entender. No domingo o pastor leu aqui um deles, que foi João 13, a partir do 12, que é o lava-pés dos discípulos, né? A Bíblia diz, João 13, 12 ao 17. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou, vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. Eu
lhe dei exemplos, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se praticarem, né? Então, Jesus nisso é o maior exemplo de humilhação que nós podemos ter, né? Que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o que ele é, ele mostrou esse gesto para a humanidade, né? Porque aqui ele fala que ele é mestre, eu sou, né? Então ele está falando a verdadeira identidade dele, né? Eternamente. Aí eu fiz uma pergunta para essa inteligência artificial que constitui imagem. Eu perguntei o seguinte para a inteligência artificial. Se Jesus vivesse no mundo atual, como seria o gesto de humilhação dele, né? Aí foi essa imagem que a inteligência me mostrou. Não sei se vocês conseguem ver. É Jesus. Eita. Fala do jeito que tá, que as pessoas lá atrás não conseguem. É Jesus lavando o pé de uma pessoa sentada no meio de uma calçada. Então, se ele deu o exemplo para que nós sejamos assim, né? Talvez não de forma literal, você não vai precisar em todo momento lavar o pé de alguém, mas com a sua atitude, né? Do jeito que você trata essa pessoa. Eu peguei outro exemplo, antes em casa, né? Eu não era crente há muito tempo atrás, acho que eu estou há 9 anos aqui, e a Luciana tinha um livro da Fernanda Brum, e eu sempre tinha curiosidade de ouvir pregações, mas eu não conhecia nada na época, né? Não sabia nem quem era o pregador e tal. Então eu vi um livro desse, caso da Fernanda Brum, e falei, deixa eu ver alguma pregação dessa moça aqui, né? Vamos ver como é que é esse negócio. Aí eu vi uma pregação dela que ela fala sobre a mulher cananeia, que é aquela mulher que faz referência a que a filha tem endemoniado, né? Eu vou ler o texto aqui para vocês. O texto é em Mateus 15, 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximou dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Isso aqui é um exemplo, né, de quando você se humilha para Deus diante da palavra dele e ele cumpre, né? Porque essa mulher aqui, ela é cananeia, ela não fazia parte do povo de Israel, como diz a palavra. E Jesus, ele ele antecipou o processo que era para nós gentios nessa versão aqui para essa mulher. Então, mesmo ela não conhecendo, não sabendo que Jesus veio para os gentios, que era o povo considerado dela também, ela recebeu, acho que ela foi uma das primeiras a receber um milagre como uma gentia, né? Um povo que não é de Israel, não é judeu, né? Propriamente dito. E a conclusão disso, né? Eu fiz aqui um texto. Em Jesus podemos ser a esperança de pessoas que deixam de ter esperança. O jeito que você vê Jesus, o jeito que você vê a vida, você pode contagiar pessoas a também ter esperança. Muitas vezes você vê pessoas com problemas psicológicos e de inúmeras espécies, ou até mesmo dificuldades em relacionamentos, que as pessoas falam, não acredito mais em Deus, né? Tudo dá errado, as pessoas me tratam mal, isso, aquilo acontece. Só que o jeito que você expressa a sua vida perante o que o Senhor pede, e o jeito que você trata a pessoa, isso pode dar esperança para alguém. Então a gente tem que se atentar nisso também, né? Lá no trabalho tem o pessoal que eu costumo andar, e o pessoal geralmente, eles gostam às vezes de criticar algumas questões, né? Tipo, tem certo tipo de trabalho para fazer lá no ambiente. Aí eles meio que criticam, eu não gosto de fazer isso e tudo mais. Aí eles vêm desabafar comigo.
Aí eu falo, você tem que ter outra visão. Não é assim que funcionam as coisas, não é tudo que você quer fazer. Faz parte da sua função também. Eles ficam bravos. Mas você não dá para desabafar com você. A gente só quer receber uma palavra de apoio. Né? De apoio não, perdão. De concordância com o que eles estão falando, com a crítica deles. E você fica com essa versão positiva. Isso não dá. Eu não quero ouvir isso às vezes. Eu só quero, beleza, critica mesmo. É loucura. Aí, continuando aqui. Precisamos ser a esperança dos nossos irmãos, aquela segurança de que quando nós conversamos, por mais que não haja nenhum motivo lógico para acreditar nas coisas, através de nós, sendo o espelho de Cristo, podemos contagiar e encorajar a esperança no mundo. Então é isso que Jesus pede da gente, né? Por mais que seja muito, a gente olhando assim o texto, a gente fala só isso. Mas é muito, a gente sabe que é passar por cima do nosso ego, por cima daquilo que nós somos, e essa é a maior dificuldade nossa, né, como seres humanos. Glória a Deus, aleluia. E há um tempo atrás, eu vi um filme eu acho que era esse filme de domingo que passava na Globo. O nome do filme era chamado Lucy. É um filme qualquer, tipo, não tem nada demais no filme. Só que nesse filme, essa moça, né, ela ingere um tipo de substância que faz o crescimento do bebê. Só que ela ingere em muita quantidade. Quando o bebê está crescendo, na barriga, a mãe ingere esse tipo de substância, só que ela é muito rara e muito pequena. É só para o bebê crescer um pouquinho. E o pessoal aprende a manipular esse laboratório e vira uma droga, né? E causa alucinações, um monte de coisa louca, né? Vocês têm que ver o filme. Aí a mulher ela ingere essa droga em muita quantidade. E ao tempo que ela vai ingerindo essa droga, ela vai entendendo, ficando mais inteligente. Ela vai virando um AI aí, um chat GPT da vida. Aí no final do filme, ela some, ela desaparece. Ela vira um pendrive. Doideira, né? Mas ela vira um pendrive, tipo assim, meio que dá uma ilusão de divindade, né? Porque, tipo assim, ela desaparece, ela não é necessário mais aparecer, ela tem onipresença, vamos dizer assim. E ela vira um pendrive e dá na mão de umas pessoas lá que tá fazendo o processo com ela lá. É uma loucura esse filme, mas é bom assistir. Aí, no final disso, ela descobre que a única medida de tempo, a única medida de valor que nós temos na vida é o tempo, porque o tempo a gente não consegue manipular. Dinheiro você consegue, se você for um cara brilhante, você consegue ganhar muito dinheiro, ou ganhar o suficiente para você sobreviver. Mas o tempo, mesmo você tendo muito dinheiro, você não consegue comprar, né? E aí, assim, o bem mais precioso que temos é o tempo. Tem pessoas que são muito ricas, que não têm tempo para se dedicar ao que importa, a melhorar de qualquer forma, marcar uma vida de alguém, mudar a visão de uma pessoa. Porque a pessoa talvez tenha uma vida muito boa, mas trabalha muito para ter. Ou uma pessoa que é muito rica e não liga para isso. Então, diante disso, a melhor forma que nós temos de gastar nosso tempo em Cristo, né? As pessoas que não são tão abastadas de dinheiro assim, é você investir seu tempo nas pessoas, nas suas relações, você ter paciência de ouvir. Tem gente que a gente não tem paciência de ouvir o áudio que manda no WhatsApp. Coloca lá em 2x, você não entende uma palavra que o cara fala. Mas depois, no final do dia, vai aparecer lá um negocinho verdinho falando que você ouviu. Mas você ouviu o quê? Você não consegue entender nada. É muito rápido aquilo, né? Você não consegue... Então a gente precisa dedicar às pessoas que precisam de nós esse tempo, porque isso é precioso. Isso não tem preço, isso não se paga, né? E a pessoa que é rico, a única forma de uma pessoa que é muito rica levar os seus tesouros para o céu é investindo dinheiro em outras pessoas, porque as pessoas vão ao céu, a riqueza não, o valor não. Então, se você tem muito dinheiro, tem condições, você pode investir esse valor em pessoas, porque as pessoas sim, seguindo o caminho de Jesus, podem ir aos céus, mas o seu dinheiro não vai, o seu dinheiro vai ficar. Eu espero que todos tenham entendido, desculpa o nervosismo, mas agradeço a oportunidade. É assim que começa, viu? É assim mesmo. A gente treme por dentro, treme por fora, mas Deus vai usando e vai capacitando. Uma coisa que é interessante que eu estava ouvindo aqui, eu lembro que teve um desses propósitos de terça-feira e os homens, era com um grupo de varões, estavam tudo vestido de branco. Cara, para mim foi uma luta para colocar aquela roupa branca. Eu falava, Jesus!
Só que é engraçado que Deus tratou comigo naquele propósito. Sabe onde o Espírito Santo me levou? Se eu agir e falei com pessoas através de jumento, se eu movi mares com um cajado, o que pode impedir o meu agir? O Senhor falou no meu coração que a nossa fé, ela requer, em muitas situações, que a gente não se baseie na nossa racionalidade para fazer A ou B. Muitas vezes a gente vai ser provado, a nossa fé, em fazermos coisas que nos saia da área de conforto. Como fez Zaqueu. Imagina, Zaqueu, cobrador de imposto. O cara tinha dinheiro, eu acho que ele mexia na roupa, caía a nota, caía a moeda, caía... Ele fica sabendo que Jesus está passando, o que ele faz? Sobe numa árvore, cara. Você tem noção? Você tem noção do que aos olhos das pessoas à volta dele poderiam... Nossa, Zaqueu, mano. O cara manda prender, manda soltar, pega dinheiro de todo mundo. O cara está subindo numa árvore para ver esse profeta aí, que nem dizia na época, falar. Entendamos isso, que a nossa fé muda de patamar quando a gente se propõe a obedecer coisas que não parecem confortáveis para nós. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que é a primeira mensagem de muitas, em propósito, em campanhas, e virão muito mais. Hoje é terça, amanhã é quarta, ensaio com os homens a partir das 20 horas, das mulheres na quinta, a partir também das 20, sexta-feira, grupo de louvor, a partir das 19 horas, sábado, culto com os homens, em nome de Jesus, domingo, culto com a família, a partir das 8 horas. Brunão, bonitão, se não tiver o que fazer, vai ser sempre muito bem-vindo, é só colar com nós. Deus te abençoe. Amém. Fique em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos por Senhor nos chamar a uma fé que é testemunhada no seu dia a dia. Que a gente aprende os seus preceitos, os seus princípios, mas testemunhamos no nosso tempo como o Senhor quer que nós vivamos. Obrigado por essa noite de adoração e de louvor. Obrigado pela vida do Bruno aqui, por cada um dos meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez nós te entregamos a vida da Bispa em Caraguá, do Marcelo e da Milena e das vidas que estão ao seu redor, para que o Senhor faça aquilo que te apraz, que amanhã no propósito no monte o Senhor ministre a tua glória, o teu Espírito Santo, e o Senhor os fortalece e os atrai para o centro de tua vontade. Pai, leva o seu povo debaixo de suas potentes mãos, os afasta dos maus propósitos, dos maus convites, do homem sanguinário, da pessoa mal intencionada, que o mal não os alcance, os proteja e os direcione para os teus propósitos. É debaixo dessa certeza que nós oramos, confiamos e profetizamos no nome de Jesus. Não esquece que no final tem um túnel profético, se assim você crê, eleve suas mãos aos céus, que o nosso Deus, que é o nosso Pai, com seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, agindo na perfeita comunhão e com as consolações do Espírito Santo, esteja abençoando, selando, ungindo, protegendo e guiando a cada um de nós. Para que isso aconteça, nós dizemos amém. Aplauda o Senhor e salve o seu irmão na paz de Jesus.